A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Quem está feliz de estar aqui hoje? É uma bênção, né? Estarmos aqui para falar e para ouvir e receber de um Deus tão grande, tão poderoso como o que nós servimos. Aleluias. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de João, capítulo 20. Amém? Todo mundo encontrou? João 20, a partir do verso 19. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos às portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: Paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: Recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: Vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: Se eu não vir as marcas dos pregos nas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os discípulos estavam outra vez ali e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. 27. E Jesus disse a Tomé: Coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque-a no meu lado, pare de duvidar e creia. E Tomé lhe disse: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: Porque me viu, creu? Felizes os que não viram e creram. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Amém? Passagens muito conhecidas e normalmente ministradas de forma separada para falar da incredulidade de Tomé e para falar do momento em que Jesus aparece aos discípulos. Hoje o Senhor une essas duas passagens, esses dois momentos que normalmente a gente é ensinado de forma separada, né, em estudo apartado um do outro, para aprender da mesma coisa, mas para receber hoje aqueles que creem, a Bíblia diz, e não eu, uma revelação e ser salvo por meio dela. Talvez você já tenha a sua salvação, talvez hoje aqui só tenham presentes cristãos que sejam membros desta igreja, que estejam firmados, que tenham sido batizados, ou que talvez não, mas que tenham muita convicção da sua salvação. Mas de repente precisam de um resgate dessa salvação, dessa convicção, ou de uma verdadeira salvação em algumas áreas das nossas vidas, onde a opinião, onde o achismo, onde as crenças próprias, as crenças limitantes estão prevalecendo em detrimento da nossa fé ou da nossa capacidade de acreditar. Por isso a nossa ministração hoje chama-se acreditar ou opinar. Faz essa pergunta para duas pessoas agora. Acreditar ou opinar? Amém? Nós vivemos um período onde nós estamos muito propensos a emitir muita opinião.
Hoje as redes sociais é uma fonte que jorra 24 horas de muito especialista de nada, emitindo muita opinião do que não conhece de jeito nenhum. Sim ou não? Tem muita gente muito qualificada, contribuindo muito nesse mesmo ambiente. Mas tem muita gente que não tem qualificação nenhuma para falar dos assuntos que dão a cara para falar. Sim ou não? Para emitir suas opiniões, mesmo sem ninguém estar pedindo. Não tem um ditado que diz que se o conselho fosse bom não se dava, vendia? Mas também existem muitas boas opiniões que estão pautadas na palavra, que estão pautadas na verdade. Mas diante dessa vastidão toda e diante do momento em que as pessoas tendem a viver muito as suas próprias vontades, o seu querer ser feliz, o querer viver tudo o que Deus tem para você e achar que isso se sobrepõe às verdades que estão estabelecidas na palavra. A palavra diz que nós não vamos viver, que nós não vamos ser salvos, nós não vamos ser curados, nós não vamos ser libertos, nós não vamos acessar nenhuma bênção nas regiões celestiais se nós não crermos em Jesus. Tudo perpassa pela decisão de acreditar. Não é sobre a opinião que nós temos a respeito da salvação, a opinião que nós temos a respeito do Ministério Batista Shekinah, a opinião que nós temos a respeito dos nossos pastores, da nossa liderança, do pregador, da pregadora, a nossa opinião a respeito da sociedade, a respeito disso, a respeito daquilo. E a gente tem vivido uma era onde as opiniões e os achismos, elas têm se sobreposto àquilo em que nós verdadeiramente devíamos acreditar, que é a palavra viva da verdade. Ah, mas não, eu não faço isso, eu sou muito assíduo, eu oro, eu jejum, eu tenho discernimento, eu sou uma pessoa assistida, eu faço discipulado. Mas será que na hora da tomada de decisão, será que lá no seu cotidiano, com seu esposo, com seus filhos, com seus pais, na sua escola, nas suas amizades, nos seus relacionamentos, na hora que você efetivamente precisa se posicionar como alguém que acredita, você tem tomado decisões pautado nas opiniões dos outros? Ou será que você tem pautado nas suas próprias opiniões, no seu próprio entendimento, como a palavra traz em Provérbios, que nós tropeçamos no nosso próprio entendimento, quando nós deixamos de crer no que Jesus estabeleceu na tua palavra e começamos a acreditar naquilo que nós achamos que sabemos, na nossa opinião acerca das coisas, das pessoas, de Jesus, da fé, do poder de atuação dele nas nossas vidas, na vida dos nossos irmãos, sobre a humanidade. É muito comum, é muito fácil. E a gente tem uma passagem muito marcante do momento em que Jesus aparece após a sua morte para os seus discípulos pela primeira vez. Ele se depara com o assombro e ele insistentemente, repetidamente, ele se comunica e ele se apresenta como um portador da paz. Ele sempre começa a sua fala com: a paz esteja com vocês. É para que a gente não se turbe, é para que a gente não se perturbe, não se incomode, não se empolgue, não se emocione. Porque não é sobre emoção apenas, porque a gente tem sim que se emocionar sendo humano diante da presença gloriosa de Jesus. Mas nós precisamos discernir a ação, a emoção do entendimento. E embora eu esteja diante da emoção de estar diante de Jesus, ressurreto, eu preciso ter a capacidade de entender que eu estou diante daquele que porta a paz. E nenhum outro sentimento, nenhuma outra opinião deveria ser maior, deveria predominar no meu sentimento, no meu coração, no meu espírito, na minha alma, do que esse. E aí nós vemos Tomé, depois que todo mundo conta maravilhado que Jesus estava ali, por ele não estar naquele momento, por ele não experienciar aquilo, ele diz: só acredito se eu ver. E ele vai mais: se eu ver, colocar a mão onde os pregos estavam, porque eu não vou me contentar em ver, porque eu estou tão firmado na minha própria opinião, no meu próprio eu, no meu próprio achismo,
que eu vou acreditar no que esse tanto de discípulo está me dizendo? Olha, porque Jesus hoje visitou a minha casa. Olha, porque eu orei esta madrugada e Jesus visitou a minha mãe. E Ele a convenceu, e Ele a curou, e Ele a salvou, e Ele operou tal milagre na vida de fulano, na vida de cicrano. E aí é como se você, ao participar alguém disso, essa pessoa dissesse assim: só acredito se fulana chegar aqui e eu pegar na enfermidade e ver que ela não está mais lá. Só acredito se a sua mãe sair de lá de Salvador e chegar aqui e eu ver que ela está do jeito que você está dizendo que ela está. E aí, a sua fé vai se abalar por isso? Ou a minha deveria se abalar por isso? Eu vou escolher acreditar ou vou escolher me deixar levar por essa opinião? E você, ao ouvir isso, vai escolher o quê? Acreditar ou opinar? Ah, mas será? Eu acho que não. Vão ser tantas opiniões, e eu garanto que nenhuma delas seriam favoráveis. Vão ser tantas opiniões no sentido de duvidar, de pôr em xeque, em crédito, aquilo que eu estou dizendo que Jesus fez. Não, o Espírito Santo falou comigo, Ele fez tal coisa. Será? Mas será que Ele fez mesmo? Será que ela sentiu? Será que ela foi visitada? Será que aconteceu de verdade? Sabe, nós estamos assim. Nem sempre é muito fácil a gente perceber onde nós estamos, com a nossa opinião nos posicionando como alguém que prefere opinar do que acreditar. Glória a Deus que o Senhor fez isso, está ligado no céu estas palavras. Eu concordo com você, eu celebro a sua vitória, a bênção que o Senhor te concedeu. Quantas vezes nós nos portamos ao ouvir tais coisas das pessoas acerca da atuação de Jesus na vida delas, na vida das pessoas pelas quais elas pagam um preço de oração, e nós estamos opinando ao invés de acreditando. Quantas vezes nós ouvimos alguém dizer que está orando para que Deus faça isso, mas eu creio que o Senhor vai fazer de tal e tal maneira. Você está, não sei não, porque do jeito que fulano é. Não, mas ali, porque ela vive no meio tão assim. Não, mas é porque lá é tão assado. Não, mas é porque esse craninho fica assim o tempo todo no ouvido dela. Não, mas é porque é tanta oportunidade. Não, mas é porque ela é tão jovem. Não, mas é porque ele é tão assado, tão isso, tão aquilo. Já reparou como é mais fácil a gente arrumar um monte de argumento? Só eu, gente? É só a minha mente que fica assim com um monte de pensamento intruso, que eu tenho que colocar no lugar e dizer assim: peraí, o governo quem exerce aqui sobre você sou eu, e a palavra diz que eu... Amém, minha amada. Mesmo que eu não veja, eu não preciso ver, mas eu também não preciso opinar. Você vai acreditar ou vai opinar? Qual que vai ser a sua escolha diante de uma situação como essa? Escolha acreditar. Escolha selar aquilo que está sendo dito, se aquilo é bênção na vida de alguém, se aquilo testifica do poder de Jesus na vida de alguém. Aleluias. Eu trouxe 3 exemplos para compartilhar com vocês, em que opinar foi morte, foi assim, funesto, como a gente pode dizer mesmo. 3 momentos, apenas 3 de muitos, que a gente pode pontuar sobre opinar em vez de acreditar. E o primeiro deles está lá em Gênesis capítulo 3. Se vocês quiserem podem abrir, se não pode só acompanhar a leitura comigo. Gênesis 3, os versos 6 e 7. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então, juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Aquela clássica passagem em que Eva come do fruto e também oferece dele a Adão, e Adão também come com ela. Mas tudo isso começou com uma opinião. Alguém emitiu uma opinião a respeito da ordem que Adão e Eva haviam recebido no jardim,
E por influência dessa opinião, por escolher não acreditar naquilo que o seu Criador havia estabelecido, escolheu acreditar ou se deixou convencer por uma opinião que divergia totalmente, que era exatamente o contrário, era o oposto. A ordem era não comer daquele fruto, coma de tudo, faça de tudo, mas não coma daquele fruto. E a sugestão que Eva recebe é exatamente o contrário. Gente, normalmente é escancarado. Sabe, quando essas opiniões elas vêm para nos tirar do propósito, para nos tirar do centro da vontade de Deus, para nos fazer perder as nossas bênçãos, aquilo que o Senhor tem para nós, é escancarado, mas a gente tende a não querer enxergar. Fala se não estava na cara que era uma roubada para Eva. Como é que me aparece uma serpentezinha e me diz para fazer exatamente o contrário daquilo que o meu Deus e Criador disse que eu não deveria fazer? Sabe, é como mãe dizer, meu filho, não faça isso, porque você vai se machucar, vai dar ruim. E aí o filho vai lá e faz, o que é que acontece? Dá ruim, ele se machuca. E a mãe vai dizer, meu filho, eu não lhe avisei, foi para o seu bem que eu falei para não fazer isso, para não subir aqui, para não subir ali, para não pegar isso, para não pegar naquilo. Não é assim? Com Deus é do mesmo jeito. Quando Deus te dá uma direção, Ele diz assim, minha filha, faça tudo, mas não sente naquela cadeira, não sente lá não. Não sente não. Que ali é o seu fruto proibido. Mas quase sempre a gente faz vista grossa para esse conselho, quase sempre a gente ignora o fato de que um dos principais e mais claros sinais de que é uma opinião e que eu devo ignorar aquela opinião e sim crer no que é verdade, no que está estabelecido por Deus para mim, é o fato de que isso contraria aquilo que Deus falou, aquilo que Deus determinou. Espera aí. Ai, olha, eu estava conversando com minha amiga, realmente ela disse que eu deveria fazer isso, isso, isso e aquilo. Mas a Bíblia fala que eu tenho que fazer assim, assim. Não, eu não tenho que fazer isso não posso me vingar dessa criatura. Eu não posso desejar o mal dela, eu não posso fazer isso contra ela. Não é assim. A palavra diz o contrário. Essa opinião não veio de Deus para mim, não. Está repreendido em nome de Jesus, eu rejeito essa opinião, eu vou ficar com a direção que Deus tem para a minha vida. Ele diz que eu tenho que me compadecer dessa pessoa, Ele diz que eu tenho que perdoar essa pessoa, Ele diz que eu tenho que orar por essa pessoa, Ele diz que eu tenho que praticar compaixão, que eu tenho que tratá-la com amor, que eu tenho que amar os meus inimigos, os que me perseguem. Isso é o que a palavra diz, isso é o que Deus está dizendo. É como o que Ele disse para Eva, não coma só daquele dali, não coma. E a gente dissesse, não, vou fazer isso aqui. A gente sabe exatamente o que tem que fazer, ou minimamente a gente sabe exatamente o que não deve fazer. E é esse o momento, e é essa a linha tênue entre escolher acreditar ou opinar. Ou ainda que não for emitir a opinião, mas acatar uma opinião que não provém do Senhor para as nossas vidas. O segundo deles é o de Naamã, que está em 2 Reis 5, 2 Reis 5, os versos de 10 a 12. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer, vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada, você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo, eu estava certo de que ele sairia para receber-me. Invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Ou seja, Naamã já tinha uma opinião definida, formada de como é que a cura dele ia acontecer, como era que o profeta ia fazer, o que era que ia dizer, em que posição ia estar, que era em pé, onde era que ia botar a mão e o negócio ia acontecer do jeitinho que ele desenhou, que ele opinou. Ele não simplesmente escolheu acreditar que, independente de que maneira ele fosse ser feita, por misericórdia e bondade de Deus, ele sairia daquele lugar curado. Mas nós estamos assim. Muitas vezes eu quero dizer, Jesus, o Senhor salva esse abençoado aqui, o Senhor pega ele, bota nessa caixinha, eu quero que ele cresça mais 10 centímetros, eu quero que ele aumente mais 10 quilos, eu quero que ele fique assim, eu quero que ele fique mais loiro, eu quero que ele fique mais barbado, eu quero que ela fique mais magrinha, eu quero que ela fique loura, eu quero que ela fique ruiva, eu quero que seja em 1 mês, porque eu já acompanhei pessoas aqui que eu vi, mas já tem 30 dias que eu estou trazendo ele para a igreja e para a célula, e o meu marido continua do mesmo jeito. Eu digo, Naamã, és tu? Eu só me lembro de Naamã. Toda vez que eu leio isso, que eu me pego querendo dizer para Jesus como é que ele vai fazer, que eu já fiz isso, que eu já fiz aquilo. Naamã,
Recolha-se a sua insignificância. Jesus é quem sabe que maneira que Ele vai fazer, como é, por meio de quem, em que tempo é, porque esse tempo já foi estabelecido por Ele. Aleluias. Escolha acreditar em nome de Jesus, basta crer, a palavra diz. E no verso 12 diz: não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Ele foi lá e citou os rios mais nobres que ele poderia dar os mergulhos, né? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificados? E foi embora dali furioso. Espera aí, tinha que ser lá no Tietê, poluído, cheio de lixo, de bicho podre, porque era o que equivalia o Eufrates naquele contexto. Era como se hoje alguém mandasse a pessoa ir lá e mergulhar no rio Tietê. Vai lá e dê 7 mergulhos no Tietê. A criatura ficou indignada, porque... E ainda foi um recado, né, gente? Ele nem falou diretamente. Ele mandou alguém dizer por ele: vai lá e diga a ele que dê 7 mergulhos lá no Tietê, que ele vai ser curado. Ah, mas não, eu pensei que ele ia fazer assim, que ele ia fazer assado. Muita opinião, muita conjectura, muito pensei isso, muito esperei aquilo, muito querer através das opiniões, muito querer nas entrelinhas determinar ao Senhor a sua maneira e forma de agir, de operar, de nos curar, no caso de Naamã, que era para a própria cura física dele. O terceiro e último, para a gente ser bem objetivozinho, é o próprio caso de Tomé, que no verso 20 fala que só vai crer se ele de fato tocar, enxergar, alcançar. Vamos voltar lá em João 20. Em João 20, no verso 20, ele fala: cadê o 20? Não, João 20, o capítulo, a referência, a gente tem a fala de Tomé. Cadê Tomé? 26. 27. Depois que Jesus aparece novamente, com a porta fechada, e Jesus diz a Tomé: coloque o seu dedo aqui e veja. Não, vamos voltar mais um pouquinho. 25. Os outros discípulos disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não ver as marcas dos pregos nas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a mão no lado do rosto, não crerei. Olha a convicção com que Tomé, com que Naamã se posicionam. Nesses 2 exemplos especificamente, nós temos exemplos de posicionamento. Agora, imaginem se esse posicionamento é ao contrário. Não, se vocês estão falando eu creio, estaria como os outros celebrando o fato de Jesus ter ressuscitado, dele estar vivo, dele ter aparecido àqueles discípulos, ainda que ele não estivesse naquele lugar, porque ele conhecia que esta era a promessa do Senhor, de que ao 3º dia, sim, ele ressuscitaria, de que ele voltaria a ter com eles. Mas ele vai exatamente na minúcia da opinião, da incredulidade, da fragilidade, da vulnerabilidade que todos nós temos em nos deixar a levar pelo opinativo ao invés da fé, da crença, da decisão de acreditar naquilo que estava escrito. Que está escrito, porque não mudou, permanece a mesma escritura. Amém? Mas dito esses 3 exemplos, vamos agora para outros 3 exemplos opostos, exemplos sublimes, em que a crença se sobrepuseram à opinião, né? Melhor, optaram por acreditar em detrimento de opinar. Vamos lá para o livro de Hebreus, no capítulo 11. Lá em Hebreus 11 nós temos todos os exemplos da fé apresentados, mas em destaque nós vamos falar dos exemplos de Noé, no verso 7, onde diz para nós assim: pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo
a fé. Percebam quantas vezes neste versículo nós ouvimos a palavra fé, e ele começa dizendo que foi por meio da fé que Noé alcançou tal favor do Senhor. Por meio da decisão de acreditar. Porque Noé podia achar que ele estava ficando louco e não ter construído arca nenhuma. Poderia ou não? Poderia. Muito facilmente, se ele tivesse deixado levar pelo tanto de opinião que naquele momento surgiu naquela cidade, ou pelo tanto de zombaria que ele escutou acerca da iniciativa de obedecer à voz de Deus e construir uma arca do tamanho da que ele construiu, imagina, nós não estaríamos aqui hoje. O Senhor não teria se aliançado novamente conosco, com o homem. Pela fé, pela decisão de Noé de crer, e pela sua fé, pela sua decisão de acreditar, o que a sua posteridade, o que os seus filhos, o que os seus vizinhos, o que os seus pais, o que os seus colegas de trabalho, o que os seus colegas de escola vão acessar por meio da sua decisão de acreditar em detrimento de opinar ou de se deixar levar por opiniões. A gente precisa se abrir a essa reflexão que o Espírito Santo nos convoca hoje. Pela fé, o que vai poder ser dito ao meu respeito? Olha, foi por meio da fé que o fulaninho de tal me alcançou. Olha, foi por meio da fé de Cicraninha, que orou pela minha conversão 30 anos. Olha, foi por meio da fé de Beltraninho, que fulaninho saiu das drogas. Foi por meio da perseverança, da fé e da oração de Cicraninha, que Joãozinho, que Mariazinha, que Pedrinho. O que as pessoas vão poder mencionar acerca da sua fé, da sua decisão, da minha decisão de acreditar? Quais frutos elas vão gerar para o reino de Deus? Além do exemplo de Noé, que foi muito grande, nós temos o exemplo de Abraão, nos versos 24, também de Hebreus 11. Um pouquinho mais adiante, o verso 24 traz para nós. Exemplo de Moisés. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar dos prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou uma desonra, uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. E aí segue dizendo, por meio da fé dele, ele abandonou o Egito, toda a trajetória que Moisés, hoje é reconhecido por ter sido o homem cujo cajado ao ser erguido, o Mar Vermelho se abriu para que o povo de Deus pudesse atravessar e ser livre do exército de Faraó e acessar a terra prometida. Ele foi a pessoa escolhida para intermediar a chegada do povo de Deus até a terra que Deus tinha preparada para eles. Embora ele não tenha acessado, mas ele é lembrado, mencionado, e quantas pregações você pode se recordar de ter ouvido a respeito da decisão de Moisés de acreditar no que Deus havia lhe dito e obedecer fielmente tais palavras, tais ordens. Assim como Noé fez, assim como Abraão fez, assim como Davi fez, assim como Maria fez, assim como tantos e tantos na Bíblia fizeram, assim como eu e você somos chamados a fazer todos os dias. Só que às vezes a gente quer ser chamado para um negócio grandioso, a gente quer ser chamado para poder trovejar na terra, para ocupar grandes palcos, inúmeras plateias, e esquece que a plateia onde você tem que brilhar é lá por aquela pessoa que ninguém olha, é lá por aquela pessoa que ninguém vê, mas que o Senhor fez os seus olhos alcançarem, mas que o Senhor te colocou no meio em que você pode ver o que ela está passando, em que você conhece o que ela precisa, e você pode se colocar como um agente de intercessão, um agente de oração, como um instrumento, um canal do Senhor para que aquela pessoa seja salva, para que aquela pessoa seja liberta, para que aquela pessoa seja curada, para que ela seja tocada e transformada pelo poder e a presença de Jesus na vida dela. Amém, igreja? Glória a Deus. E aí nós temos, por fim, Abraão em Gênesis
de 1 a 12, que é uma leitura mais longa, mas é justamente a decisão de Abraão de largar sua parentela, de seguir, de viver tudo quanto Deus o chamou para fazer. Não vamos fazer agora a leitura desses 12 versículos, mas para contextualizar, nós tivemos 3 exemplos devastosos de como a opinião ou opinativo prevalecendo nas nossas vidas. Nós fracassamos, nós padecemos, nós ficamos miseráveis, porque é desprezível ver a fala de Naamã, sim ou não? E quantas vezes a gente é desprezível por assumir tal postura com o Senhor, não é verdade? Quantas e quantas vezes nós assumimos esse lugar na nossa caminhada com o Senhor? É assim que nós nos encontramos muitas vezes. E aqui em Hebreus 11, todo esse capítulo, ele traz justamente todos esses mártires da fé, todos esses homens, todas essas pessoas que escolheram, por meio da fé, serem reconhecidos, serem marcados, por acreditar ao invés de opinar. Porque diante dos desafios que lhe foram postos pelo próprio Deus, diante do chamado que o próprio Deus confiou a cada um deles realizar, eles poderiam opinar ou se deixar levar por tantas opiniões. Olha quanto enfrentamento Moisés teve que fazer. Olha como foi pesado o confronto dele com Faraó, lidar com o trâmite de todas as pragas, de fazer esse anúncio, de ir, de depois ouvir o Faraó desistir de deixá-los ir, de ficar nessa negociação, nessa mediação, por obediência e fé, por acreditar. Porque ele poderia dizer, não, diante desse exército aí, quem é que vai fazer? Olha para esse povo dá conta do quê? Esse exército fulmina esse povo em 2 minutos. Mas o Deus Todo-Poderoso que o ordenou é fiel para guardar. O Deus Todo-Poderoso que ordenou a mim e a você é fiel para lhe proteger, por mais que você pareça que vai sair ferido, destruído, esbagaçado, seja de que situação você se encontrar. Se o nosso lugar for o lugar de acreditar, se a nossa decisão e a nossa postura for de acreditar naquilo que Deus está falando, naquilo que a palavra de Deus estabelece a meu e a seu respeito, e deixar todo o opinativo que as pessoas, que as serpentes trazem diariamente às nossas mentes, e deixar toda a opinião própria, que muitas vezes a gente está arrotando, vomitando, e que nos estão impedindo de viver aquilo que Deus efetivamente tem para nós, se nós ocuparmos o lugar de quem escolhe acreditar. Amém? Aleluias. Vamos nos colocar de pé, em nome de Jesus, para que nós possamos orar, para que a gente entenda. Eu quero ler ainda Isaías 5, o verso 7, só para a gente fechar aqui. Isaías 5, o versículo 7 diz assim: Pois a vinda do Senhor dos exércitos é a nação de Israel, e os homens de Judá são a plantação que ele amava. Ele esperava justiça, mas houve derramamento de sangue. Esperava retidão, mas ouviu gritos de aflição. Perdão, Isaías 51, eu vi que não contextualizou com o que nós estamos falando. É o 51, o verso de número 7, que é justamente onde nós temos referência de atitude que nós devemos ter diante do Senhor, entre opinar e acreditar. 51, verso 7 diz: Ouçam-me, vocês que sabem o que é direito, vocês, povo que tem a minha lei no coração, são nós mesmos, tá? Não temam a censura de homens, nem fiquem aterrorizados com os insultos. 8. Pois a graça os comerá como a uma roupa, o verme os devorará como a lã, mas a minha retidão durará para sempre, a minha salvação de geração em geração. Isso é o que está reservado para quem escolhe acreditar. Essa é a esperança de vida, de salvação para você, para toda a sua descendência, se você optar, acreditar e viver aquilo que lhe foi confiado, aquilo que lhe foi chamado. Apocalipse 1, 3, eu marquei também, vamos ver.
Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aquele que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Quem é feliz aqui? Aleluias. Quem guarda tais profecias, quem guarda a esperança de salvação no seu coração, de vida eterna com Jesus no seu coração, quem crê nesta bênção e nesse favor do Senhor para si, para a sua descendência, para as gerações que virão posterior a você, nós precisamos acreditar. É necessário acreditar em detrimento de opinar. Nós precisamos fazer essa tomada de decisão hoje, amém? Você pode se colocar de joelhos, de pé no seu lugar, mas é importante agora que você ore, pedindo ao Espírito Santo que te ajude a orar, que te ajude a ter a atitude certa diante daquilo que o Senhor trouxer ao seu coração, diante daquilo que Ele falar ao seu espírito. Será que Ele vai te chamar para construir uma arca? Será que Ele vai te chamar para conduzir o povo à terra prometida? Será que Ele vai te chamar para ganhar uma família no seu bairro? Será que Ele vai te chamar para ganhar toda a sua parentela? Será que Ele vai te chamar para resgatar muitos? Será que Ele vai te chamar para resgatar dependentes químicos? Será que Ele vai te chamar para te usar em restauração de casais, de famílias? Será que Ele vai te chamar para ganhar almas por meio do trabalho com crianças, com o ministério com jovens, com idosos? Qual é o chamado? Será o que o Senhor tem entregado a cada um de nós e nós não temos entendido? Nós estamos presos a opinativos das pessoas ou às nossas próprias opiniões, em detrimento de acreditar naquilo que o Senhor colocou e tem colocado ao nosso coração, chamado a cada um de nós. Pai, que o Teu Espírito venha trazer nessa hora revelação para cada espírito, para cada mente que aqui está. Que cada um de nós, Senhor, sejamos movidos, direcionados, até compelidos mesmo pelo Teu Espírito Santo, a entender aquilo que nós deveríamos estar posicionados fazendo, aquilo que nós deveríamos estar no lugar de quem crê e não no lugar de quem duvida, no lugar de quem opina, no lugar de quem determina ou quer determinar ao Senhor como tais coisas devem acontecer, devem ser, em que tempo, de que maneira. Oh Deus, nos ajuda a entender quais atitudes nós verdadeiramente devemos adotar, devemos tomar, e traz essa revelação, Espírito Santo, para cada pessoa que o Senhor atraiu até este lugar, para cada joelho que se dobra nessa hora, para cada coração que se prostra diante do Senhor nessa hora, aberto, sensível, quebrantado, para receber esta revelação, para viver, para ser transformado por ela. Que dizemos, Senhor, sobre estas verdades? Que pensamos, Senhor, sobre este tempo, onde tantas serpentes, onde tantas opiniões chegam a nós de todas as formas, daqueles que convivem conosco, através das redes sociais, como nós falamos aqui no início. Nos ajuda, Senhor, a não crermos apenas com os lábios, mas crermos com o nosso coração. Nós precisamos da Sua ajuda, Espírito Santo, para vivermos isso. Nós precisamos crer nessa verdade, Senhor, que está declarada em Isaías 51, verso 7, onde a salvação do Senhor está em geração para aqueles que guardam a Tua palavra no coração. Nos ajuda a guardar a Tua palavra em nossos corações. Nos ajuda a nos alimentar, a beber dessa fonte todos os dias, para que nós estejamos fortalecidos e saibamos, Senhor, manusear esta ferramenta poderosa, que é a declaração profética da Tua palavra sobre as nossas vidas, que é a apropriação das promessas que estão nela sobre cada um de nós e sobre aqueles que advirão de nós. Toma, Senhor, as nossas vidas. Vem com o Teu perdão sobre as nossas vidas nessa noite. Nós precisamos ser perdoados, Senhor. Nós precisamos ser perdoados por todas as vezes em que a nossa opinião prevaleceu, a nossa fé em Ti, a nossa fé de que o Senhor faria, a nossa fé de que o Senhor poderia mudar, de que o Senhor poderia operar. Quantas vezes a nossa opinião foi o que impediu, Senhor, o Teu milagre de nos alcançar, foi o que impediu, Senhor, o Teu propósito de se concretizar nas nossas vidas ou na vida de outras pessoas através de nós.
Perdoa as nossas vidas nessa noite. Perdoa a tua igreja, Senhor, nesta noite. Nós estamos aqui nos humilhando debaixo da tua potente mão, Senhor, para te pedir que nos ajude a ter uma fé firmada em ti, que nos ajude a acreditar num Deus que não falha, num Deus de perto, num Deus que ouve, num Deus que é fiel para cumprir as tuas palavras, as suas promessas, para cumprir as suas alianças que estão todas firmadas conosco. Nos ajuda, Senhor, a sermos fiéis às alianças que firmamos com o Senhor. Nós temos sido tão inconstantes, Senhor. Uma hora estamos todos empolgados que vamos fazer, que queremos, que aceitamos, e na outra já estamos paralisados, cheios de opiniões, de achismos, de críticas, de ceticismos, de dúvidas. Tem misericórdia das nossas vidas, Espírito Santo. Tem misericórdia das nossas vidas. Vem sobre nós e ajuda a tua igreja nessa noite a se levantar e a adorar ao leão que ruge, para protegê-la, para guardá-la e para vê-la viver o teu propósito com louvor. Para a glória, Senhor, e honra do nome de Jesus Cristo, nós oramos e agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor fez e pela oportunidade que o Senhor nos concede hoje de acreditar ao invés de opinar. E que em nome de Jesus, essa palavra possa alcançar cada coração e o teu Espírito possa continuar a ministrar, a liberar, a mostrar aquilo que nós não conseguimos enxergar agora, mas que ao ruminar e ao receber mais e mais de ti, nós sejamos transformados dia após dia pela tua palavra e ocupemos cada vez mais o lugar de quem acredita, o lugar de quem tem uma fé muito firmada e consolidada em ti. Em nome de Jesus, essa é a minha oração. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.